Bom dia, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez, nesta manhã de domingo, com os irmãos para estudarmos a palavra de Deus. Lembrando que nós estamos estudando o credo apostólico. Então, começamos na semana passada a estudar sobre Jesus Cristo no credo apostólico. Hoje, nós vamos mais uma vez nos ater aí à pessoa de Cristo, falando em Jesus como Senhor, como Emanuel, o enviado de Deus, presente no credo apostólico. Mas antes de iniciarmos a aula, vamos orar ao Senhor, pedir a presença do nosso Deus e a direção do seu Santo Espírito. Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, mais uma vez te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos orientar nos estudos desta manhã, Pai. Clareia nossa mente, abre nosso coração, ó Deus, nos dá a porção da tua palavra, possamos crescer em graça e sabedoria diante do Senhor, Deus. Conduz os passos desse nosso breve estudo, a fim de que nesta manhã possamos também te louvar, te bendizer e te adorar através da meditação, do estudo da tua palavra e do conhecimento da obra de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Assim nós oramos, em nome e por amor de Cristo Jesus, o teu Filho e Senhor nosso. Amém. Irmãos, então, como já havia falado anteriormente, o credo apostólico ele está totalmente baseado nas Sagradas Escrituras. Todos os conceitos do credo apostólico são retirados da própria palavra de Deus para então formular o credo apostólico. A igreja do quinto século, quando estabelece esse resumo da obra de Cristo, que é o assunto da aula de hoje, ela vem formular uma expressão que apontasse para Cristo em toda a sua essência registrada na palavra de Deus no Antigo Testamento, e é claro, a gente vai acompanhando através do Novo Testamento também esse desenvolver, quando a palavra de Deus ela como nós podemos dizer, quando a palavra de Deus então foi definida, esses 66 livros, contendo tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, um complementou o outro, e tudo isso fechou e resumiu o conhecimento de todo aquele povo, desde o Antigo até o Novo Testamento, a igreja que nascia, condensou tudo isso para que nós tivéssemos hoje a palavra de Deus como temos com os 66 livros, Antigo e Novo Testamento. O povo daquela época de Cristo tinha o Antigo Testamento, as leis e os profetas. E então o Novo Testamento ele passa a ser escrito a partir dali. E a igreja do quinto século, então ela já tem essa formulação do credo, ela já vem baseando-se em toda a obra de Cristo manifestada nas Sagradas Escrituras. Então, quando nós falamos em senhorio de Cristo, nós vamos partir, claro, do Antigo Testamento, mas permear o Novo Testamento, que é a base da igreja apostólica, onde nascem todos os conceitos da igreja apostólica. Então, para começar, claro que a gente lembra, que já falamos em outros estudos, e nós vamos ficar passando novamente, Jesus está presente desde a criação e na criação. Quando Deus cria o homem, por exemplo, nós já lemos lá, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Façamos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. João vai falar que tudo que foi feito com Cristo. Nada do que foi feito se fez sem Ele. Então, quando nós falamos em senhorio, nós também vamos apontar o senhorio de Cristo já estava registrado nas Sagradas Escrituras no Antigo Testamento. Então, eu quero partir com os irmãos no estudo esta manhã, eu quero te convidar a abrir a Bíblia lá no livro dos Salmos. Então, o livro dos Salmos, ele já aponta Cristo como o Senhor. Salmo 110, a nossa Bíblia traz ali o título dizendo assim, o reino e sacerdócio do Messias. É claro, a gente sabe que os títulos não são inspirados, mas ele já mostra do que vai falar o Salmo. E eu quero me ater aqui ao verso primeiro. Ele diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Verso primeiro, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Assenta-te à minha direita. Quem que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? É Cristo nosso Senhor, Então o Senhor ele já está ali registrado, desde o Antigo até o Novo Testamento. Então, a gente vai basear muito no Novo Testamento. Então o que nós veremos hoje, na verdade, é o que a Bíblia trata
a respeito de Jesus como Senhor e como Emanuel, enviado, Deus conosco, né? O que a Bíblia relata isso. Então, o Salmo 110 ele já parte dessa premissa, que Jesus é Senhor, né? Vamos pular um pouquinho, vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 1, ele já vai se referir aqui também a uma das profecias. Mateus capítulo 1, ele vai dizer para nós assim, a respeito do nascimento de Jesus. Vou começar aqui do verso 18 em diante. Ele diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então veja que Jesus Cristo como Senhor e como Emanuel, ele já está registrado nas Sagradas Escrituras. O nome, nos tempos de Cristo, nos tempos bíblicos, ele era muito importante. Ele revelava a pessoa, o caráter da pessoa, o chamamento da pessoa. Então nós vemos a importância disso. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então nós vemos isso sendo revelado aqui nas Sagradas Escrituras. É o que nós lemos, quando ele fala assim, que foi anunciado por intermédio do profeta Isaías. Eu quero te fazer uma pergunta. Aliás, ele coloca aqui: o Senhor foi anunciado pelo Senhor por intermédio do profeta, né? Eu ia te fazer a pergunta: qual profeta e em qual capítulo? Mas eu já disse, né? O profeta é Isaías. E qual o capítulo? Não sei se os irmãos aí todos conhecem, né? Mas quem revela a respeito desse chamamento, Deus conosco, Emanuel, é o profeta Isaías no capítulo 7, verso 14. Então Isaías 7,14, ele vai dizer para nós: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Então Jesus é Senhor, Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, o Deus que está com o seu povo. Caminhando um pouquinho mais, nós temos aqui no capítulo 22 de Mateus também, capítulo 22 de Mateus, verso 44. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. O que Mateus está relatando aqui é o que nós lemos lá no Salmo 110, né? Até o título meu diz assim: o Cristo, filho de Davi, né? O verso 41 diz assim: reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém podia responder a palavra. Nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Então, o que Jesus interpela eles ali é a respeito dele mesmo. Como que Jesus poderia ser tido como filho de Davi, em termos realmente de filiação, se o próprio Davi chama ele de Senhor, né? Inspirado, é claro, pelo Espírito Santo. Caminhando um pouquinho mais, falando sobre Jesus, o Cristo, o Senhor, o Emanuel, presente ali no credo apostólico. O credo apostólico vai chamar creia em Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Nós vamos caminhando um pouquinho mais, nós vamos encontrar ainda
lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, esse anúncio também de Jesus, né? A respeito de Jesus como Senhor, né? Lucas capítulo 2, verso 11, diz assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, né? Se nós fôssemos procurar aqui todos os textos, nós teríamos muitos textos falando sobre esse senhorio de Jesus, mas o nosso estudo nessa manhã se atém a revelar ele de maneira mais breve, né? Contudo, mostrando que as Sagradas Escrituras o mostram como Cristo, como Senhor, como Emmanuel, Deus conosco, e é por isso que a igreja do quinto século formula o credo apostólico e resume assim como se referir a Cristo, né? Naquela profissão de fé. Ainda no Evangelho de Lucas, nós vamos ver ainda no capítulo 6, verso 46. Ele diz assim para nós: por que me chamais Senhor, Senhor? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? É o próprio Cristo interrogando eles, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então, o próprio Senhor diz assim que todo aquele que vem a Ele, ouve as suas palavras e as põe em prática, né? São semelhantes a Ele. Então, Lucas já se refere assim, Mateus já se refere assim, né? Claro, baseado já desde das leis e os profetas, né? Ainda Lucas, capítulo 24. Lucas 24, no verso 34, vai dizer assim para nós: os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, né? Então falando sobre a ressurreição do Senhor, né? O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Mateus, Lucas, agora vamos caminhar também para João capítulo 6, verso 68, ele vai dizer assim também para nós a respeito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. João 6, 68, ele diz assim: respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós temos crido que tu és o Santo de Deus. Então Jesus também ali conversando com os discípulos, e Simão Pedro revela a ele, né? Tu tens palavra de vida, Senhor, tu tens palavras de vida, né? E se nós fôssemos continuar analisando esse contexto, nós vamos encontrar ainda textos como Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses, o próprio Apocalipse, né? Todos esses registros, né, em termos de evangelhos, cartas gerais, cartas paulinas, o livro de Apocalipse, todos tratando Jesus como Senhor, como Emmanuel, como o Deus conosco, né? Lembrando que o próprio Jesus diz: eis que estou convosco até o final dos tempos, até a consumação dos séculos, né? Então o credo afirma que Jesus é Senhor, né? É o Emmanuel, Deus conosco. Outra afirmação que o credo fala é sobre a concepção de Cristo Jesus, né? Como ele nasceu, né? Por que isso é importante? Porque Jesus precisava, conforme nós lemos nas Sagradas Escrituras, lá em Hebreus 7:25, né? Jesus precisava ser homem, havia essa necessidade, para morrer por nós, em nosso lugar, né? Ele é o segundo Adão, segundo a Bíblia, segundo a teologia nos aponta, né? Então ele tinha que ser homem para morrer pelos nossos pecados, né? Mas ele também tinha que ser Deus para nos salvar dos nossos pecados. Há essa necessidade dele ser divino e humano.
Então, quando nós encontramos a pessoa de Cristo registrada e fala sobre essa sua concepção, ele diz assim: e foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Ele quer dizer que toda essa obra ela é divina, né? Ele é humano porque nasce de mulher, mas ele é divino porque foi concebido pela obra do Espírito Santo, sem a intervenção humana, sem a necessidade da intervenção humana, né? Então ele precisava morrer em nosso lugar, e para isso tinha que ser homem, e ele precisava ser Deus para nos salvar. Nenhum homem seria capaz de nos salvar, né? A obra expiatória deveria ser feita por Deus, né? Então, como Emmanuel, o Jesus anunciado pelo profeta Isaías, ele é Deus conosco. Como Salvador, ele é registrado em todos esses livros das Sagradas Escrituras que eu falei, né? E como nascimento, ele nasce divinamente por obra do Espírito Santo e humanamente por ter nascido do ventre da mulher, né? Eu quero convidar ainda os irmãos a abrir mais uma vez a Bíblia, agora voltar um pouquinho ali no livro de Mateus, naquele texto do capítulo 1, que vai mostrar bem para nós essa questão, né? O 1,18 de Mateus, que fala sobre esse nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, é a obra do Espírito Santo, né? Então, quando ele fala desposados, é um noivado, mas o noivado naquela época tinha força de casamento já, né? Para se desfazer um noivado era necessário o divórcio. Então, por isso que José ponderava muito, né? Pensava muito nessa questão de deixar Maria, porque era considerado um divórcio e ela seria então rechaçada pela sociedade da época, né? Lucas também vai falar para nós a respeito do nascimento de Jesus, no capítulo 1 também, sobre esse nascimento virginal, esse nascimento divino de Jesus Cristo. Lucas 1, 26 até o verso 35, ele vai tratar isso para nós, né? Ele diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem e desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, a obra divina. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim o conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, quem é Jesus? Fechando o estudo, resumindo: Jesus é o Emmanuel, é o Deus conosco, é o nosso Senhor, o Filho do Deus vivo, o Filho do Altíssimo, o enviado de Deus Pai, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme diz João, né? É o pão vivo que desceu dos céus. Jesus disse: vossos pais comeram maná, né? Mas ele é o pão vivo, né? Quem come daquele pão, o pão de Cristo Jesus, quem bebe do cálice, né, do sangue de Cristo, ele vive eternamente, não morre como aqueles que morreram comendo maná. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe nesse dia, que tenhamos um dia profícuo, um dia de bênçãos, um dia de estar na presença de Deus, em culto a Deus,
e um dia de muito aprendizado com esse momento que nós tivemos com a palavra de Deus. Que Deus abençoe a ti, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, e você que tem um ministério, um chamamento, que Deus abençoe o teu ministério. Vamos encerrar esse momento orando ao Senhor. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado por mais um livramento, por todo o cuidado, por todas as bênçãos, por toda a provisão, por todo o livramento que o Senhor tem nos dado. Sê conosco, Deus, nesta manhã, sê conosco, Deus, nesta tarde, sê conosco nesta noite, Deus, nos guarda, nos protege, nos livre, nos abençoe e nos conduz, ó Deus, com teu Santo Espírito, a verdadeira adoração ao teu nome. Ó Pai, que mesmo estando afastados, distantes presencialmente, estejamos juntos numa só fé, num só coração, num só espírito de adoração ao Senhor, ó Pai. Assim nós oramos e desde já te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho e seu nosso, hoje e para sempre. Amém. Tenham um bom dia.